Esse vídeo é um especial da 34ª Bienal de São Paulo, que está acontecendo aqui em São Paulo e vai até dia 5 de dezembro. Ele está acontecendo lá no pavilhão Titílio Matarazzo, lá no Parque do Ibirapuera. A Bienal de São Paulo é um evento super importante no calendário da arte internacional, assim, nem eu sabia que a Bienal de São Paulo era tão importante. E ela é importante porque ela foi a segunda Bienal no mundo. O primeiro evento de arte que acontece a cada 2 anos, que surgiu, foi a Bienal de Veneza, e logo depois já surgiu a Bienal de São Paulo. Por isso que ela tá na 33ª edição, é da década de 50 isso. E no site deles tem, tipo, uma página com algumas fotos e uma explicaçãozinha para cada uma das bienais, tipo, é uma história muito bacana. Não é o objetivo do vídeo, né? Eu vou falar um pouco da minha experiência na Bienal, porque, por sorte, eu moro em São Paulo, então eu tenho acesso a esse evento. Me pediram para dar algumas dicas. Primeiro, é saber que tem um audioguia e tem isso aqui, que é isso aqui, ó. É o mapa. E aqui tem, são os 3 pisos e tem umas coisinhas, deixa eu encontrar. Ele não vai focalizar direito, mas se você olhar, aqui tem um simbolinho de fone de ouvido. Esse mapa ele tem os nomes dos artistas, os andares, enfim, e em alguns lugares ele tem indicação do audioguia, né? A Bienal tem um audioguia e a Bienal não é um evento que você vai para ver de uma vez só, num dia só, né? A Bienal tem muita coisa e ou você vai assumindo que você não vai ver tudo, ou você, para ver tudo, vai várias vezes. Eu ainda quero ir pelo menos mais uma vez para passar, assim, né? Não vou dizer que eu vou ver tudo, mas para passar direito por tudo. Decidi ver a exposição de trás para frente. Então eu comecei lá do fundo e fui vindo. E aí eu consegui ver o 3º andar, eu vi ele todo e vi uma parte do 2º andar, assim, porque, sei lá, quando eu cheguei na metade do 2º andar eu já estava morto. Eu continuei vendo algumas coisas. Tem também que eu gosto de ver cada coisa, né, no detalhe, assim, ver a técnica, ver como foi feito, ficar olhando, comparar e voltar. Então acho que isso é uma peculiaridade minha também, né, da forma como eu gosto de fazer. Eu vou falar de algumas coisas que me chamaram a atenção. Vou começar reclamando e falando mal, mas depois eu falo das partes que eu gostei. O título, né, da Bienal é O Faz Escuro, Mas Eu Canto. E já começa por aí a parte que eu não gostei, né? Porque eu acho que esse título tem um clima meio... Sabe o violinista do Titanic? Que, tipo, tá tudo afundando, né, todo mundo vai morrer e o cara tá lá, tipo, tocando música, assim. Acho importante conhecer o papel da arte, mas eu acho que não é uma oposição, né? Tipo, você fala, faz escuro, mas eu canto, você tá contrariando, né? Você tá, tipo, contrapondo uma coisa a outra. E eu acho que não é bem por aí. Eu acho que a arte tem um papel muito mais de ajudar a gente a conseguir imaginar um mundo melhor do que de embelezar um mundo que tá numa grande desgraça. E eu senti um pouco desse tom, assim. Pra mim, o exemplo mais forte disso é o primeiro trabalho, assim. Na verdade, você entra no espaço da Bienal e meio não tem nada, assim. Tem um muro meio transparente, assim, que você fala, meu, que porra é essa? Aí você vai dando a volta, aí você descobre, né? Você entra lá. E aí é um trabalho que eu vou pôr foto aqui, imagino, que tem um monte de folhas com umas manchas marrons, assim, colocadas, né? Manchas pretas colocadas na parede. E tem os itens que foram resgatados do Museu Nacional do Rio de Janeiro, aquele que pegou fogo. É claro que é uma instalação muito poderosa, né? Tipo, aqueles objetos trazem uma história que tem uma força. E são 3 objetos. O meteorito Santa Luzia, um citrino, que é uma pedra. Um citrino, que é um mineral, que ele era uma ametista, mas porque ele ficou tanto tempo exposto a temperatura absurdamente alta, ele rolou umas reações químicas ali, e aí ele deixou de ser uma ametista e virou um citrino. E uma boneca que eu não vou pronunciar, porque se eu pronunciar, eu vou pronunciar errado. Mas que é de uma nação, de um povo indígena. E é isso, assim, né? Você se vê num painel gigante
com umas coisas com cara de resto de incêndio, assim, sabe? Umas coisas que meio que pegou fogo, um escuro que me lembrou muito carvão ou fuligem, ou... Não sei se quem já botou fogo numa folha de papel sabe como é que fica depois, né? E aí tem um textão que eu até botei nos stories do Instagram, assim, porque me incomodou muito aquilo. E aí eu quero ler um teco desse textão para depois eu falar o que eu senti. Daí o textão diz o seguinte, desses objetos, né? Algumas delas foram reunidas aqui. No começo de uma Bienal, que se propõe a falar, entre outras coisas, do valor e da importância de resistir, de ir adiante, incorporando a transformação como parte integral do viver e a reconstrução como tarefa de reinvenção crítica. E eu discordo muito disso, porque eu acho que esse texto trata a questão da reconstrução e das destruições como se fossem fenômenos da natureza, que fossem imprevisíveis, e não é, né? O museu é uma coisa que é construída pelo homem, tipo, que é gerida pelo homem, o homem que faz manutenção, ou que deixa de fazer manutenção na parte elétrica e eventualmente causa um incêndio. E eu acho importante a gente ter a reconstrução e a mudança no nosso horizonte, mas eu acho que esse definitivamente não é um bom exemplo, né? E quando eu tava lá na exposição, né, a primeira, você entra, é uma coisa grande, tem um impacto e tal. Aí eu comecei a ler e a entender, e aí eu tive uma sensação de estar, sabe, num velório, assim, pra mim aqueles objetos estavam mortos. O museu, as coleções de museus servem como registro. Por exemplo, aquela ametista, ela foi coletada em algum lugar e ela representa aquele lugar, né? Então, se eu quiser estudar um tanto do solo, sei lá, de alguma característica daquele lugar onde ela foi coletada, eu vou conseguir olhar para essa ametista e vou conseguir resgatar essa informação. Só que eu não vou mais, porque a ametista virou citrino, sabe? E, enfim, pra mim foi muito forte essa sensação de estar num ambiente com objetos mortos, assim, que morreram por um evento que não precisava ter acontecido. Segundo, que eu acho que esse texto, ele fala de resistir e tal, mas ele não fala resistir a quê? Eu achei muito bizarro isso, porque se você tá resistindo é porque tem alguma força, e essa força vem de algum lugar, e ele não toca nisso, né? Isso também me incomodou muito. E uma terceira coisa que me incomodou foi o fato de que um museu não é para ser reconstruído, né? Uma coleção, ela é feita justamente como um registro de um tempo e de um lugar, né? Seja um tempo em um lugar biológico, né? Quando a gente está falando de coleção biológica ali da evolução, seja de um tempo histórico, enfim. Quando pega fogo no museu, né, não tem o que fazer, assim, você não vai conseguir reconstruir. As morfologias dos bichos se perderam, tipo, não, sei lá. Eu achei muito estranho, assim, muito romantização da desgraça. Agora que eu já falei o que eu não gostei, vamos pra parte do que eu gostei. Em especial, eu acho que é o mais forte, assim, o mais maravilhoso, sabe? Tudo que você olha de longe e fala, nossa, que legal aquilo, quero ver mais de perto. No final, pelo menos pra mim, né, do pouco que eu vi, era do Jair Bel, que é um cara que eu só fui conhecer, assim, o trabalho quando eu vi a notícia da morte dele. E isso foi antes de eu começar a me organizar pra ir na Bienal, pesquisar, ou enfim. Então foi, sei lá, foi triste, na verdade, né? Porque primeiro eu fiquei sabendo da morte dele, aí depois eu fiquei sabendo da importância que ele teve na curadoria da Bienal, e aí quando eu fui lá foi, tipo, uma mistura de sensações, porque o trabalho do cara é muito potente, assim, né? E saber que ele morreu e na situação que foi, tipo... Eu vou deixar na descrição do vídeo um link do site da Bienal com os trabalhos dele, que dá uma visão geral de quem ele era e tal, mas ele é um cara que é artista, é curador. É importante dizer que ele é indígena, mas quando a gente tá falando desses artistas contemporâneos, é bom diferenciar, porque assim, existe arte indígena, arte tradicional, que são as cerâmicas, as tapeçarias, enfim, essa coisa que há quem chame de artesanato e que, enfim, que não tem uma autoria individual e que tem uma função mais utilitária, pintura corporal, enfim, essas coisas todas eu não vou ficar falando para não falar bobagem porque eu não conheço muito. Mas eu quero dizer que é importante separar esse tipo de trabalho do trabalho desses artistas que são artistas contemporâneos indígenas, que são pessoas que são indígenas, por mais que circulam pelos meios da arte contemporânea, de galeria, de museu, de bienal, né? Então, claramente o que o Jedres Bell faz não é uma arte tradicional, assim, né? É arte contemporânea. E eu quero falar especificamente de um trabalho que é a Guerra dos Canaimés, e é uma sequência de pinturas que foi comissionada pela Bienal e que são pinturas maravilhosas, assim.
Vai aparecendo aqui as imagens, né? E pra mim chama a atenção duas coisas, né, nas pinturas dele. Primeiro, o como ele usa a cor e o como ele parece que ele parte de um fundo preto e aí ele vai pondo cor em cima. E aí é uma pintura que é escura, mas parece que é iluminada, assim, tipo, é meio olhar pro céu estrelado de noite, que você tem aquele fundo preto, mas tem ao mesmo tempo coisas luminosas na frente. E é também olhar para uma coisa que você olha e aí você vê só umas cores, umas coisas assim. Aí você para um pouco, aí você vai vendo os elementos. E aí você vai chegando perto, você vai vendo mais coisa, né? E nesse trabalho em específico, ele traz um tanto da mitologia da cosmogonia Makushi. Makushi é o povo dele. Se eu estiver usando algum termo errado ou falando alguma bobagem, me desculpem, mas eu estou falando da minha impressão do trabalho. E eventualmente eu posso trocar algum termo e falar alguma bobagem, tá? E aí eu queria falar em especial dessa daqui, porque essa série inteira diz respeito aos Kanaimés, que são entidades da cultura Makushi. Muito interessante porque são entidades que elas podem ser, segundo o texto que estava lá na Bienal, protetores ou predadores, dependendo de como as coisas se arranjam. E eu acho muito legal como ele consegue expressar isso na pintura, né? Porque você vê que tem ali uma galera reunida, e aí quando você vai chegando perto, você vai vendo que como que o manto de um dos personagens ali é feito todo de caveiras, e aí de repente você vê que tem uns olhos atrás, assim, e em cima tem uns morcegos, tipo, não sei, eu achei muito forte, e achei muito forte também a questão que o texto ali de apoio fala do usualmente descritos como espíritos fatais que provocam a morte de quem os encontra. Então é isso, eu acho muito doido pensar que são espíritos e quando você encontra eles, pode ser um encontro que te leve à morte, assim. Eu fico pensando sobre a morte do próprio Jaider, assim, que aconteceu, né? Os outros dois trabalhos que eu quero falar, que são trabalhos que eu gostei muito, é um trabalho da Yara Tucano e um trabalho da Lígia Pape. E os dois trabalhos falam do manto tupinambá. Os tupinambás são um povo que, na época da colonização, eles praticavam rituais antropofágicos, onde eles matavam, cozinhavam e comiam os inimigos, assim, né? Era uma coisa que chocava os portugueses. Enfim, tem toda uma questão ritual e tal, mas não é disso que eu quero falar, né? Não é isso mais importante. A questão é que, se não me engano, o cara que era responsável por matar o inimigo, ele vestia um manto, né? Que é o manto tupinambá, que é um manto feito de pena de guará, um manto todo vermelho e tal. E aí teve uma exposição para celebrar os 500 anos do Brasil. E veio pra cá, se não me engano, da Holanda, da Dinamarca, da Noruega, sei lá, num país europeu desses, um manto original dessa época, né? E não existe mais isso aqui no Brasil, porque se perdeu essa cultura, tanto a cultura da antropofagia, quanto a cultura de se produzir esse tipo de manto, né? É uma coisa que não se faz mais. E não tem nenhum desses aqui no Brasil, né? Então aqui a gente tem os descendentes dos tupinambás, e a gente não tem esse registro histórico. Esse registro histórico é de propriedade de museu europeu. E esses são dois trabalhos que falam disso, né? Falam da situação do indígena no Brasil e dessa questão que a cultura indígena é apropriada pela cultura europeia, né? E aí o primeiro deles é o da Dayara Tucano, que ela refaz esse manto e ela bota um espelho no rosto, né? E é um espelho que você se vê, mas você vê todo o entorno, né? Então, pra mim é muito forte porque me faz pensar quem é que usaria esse manto, né? Quem que é esse brasileiro? E aí ele tá refletindo a Bienal, que é um espaço que tá aqui no Brasil, mas é uma concepção de arte absolutamente europeia, né? E o outro é o da Lígia Pape, que é também um manto, mas é uma bolinha com uma mão saindo assim. E eu achei muito forte também, porque eu acho que, não sei, a sensação que eu tenho é que cataram o tupinambá, assim, enrolaram e jogaram fora, sabe? E ficou só a bolinha de pena vermelha
do manto e a mãozinha do cara tentando sair, assim. E aí eu acho que fala um tanto de resistência, né? Mas fala da impossibilidade mesmo da resistência, né? Que o capitalismo não deixa, e os povos tradicionais não têm espaço, né? Eu vi esse primeiro, na verdade, aí depois eu fui ver o da Dayara Tucano, e aí eu tive que voltar pra ver o da Lígia Pape, assim, pra meio que pôr um do lado do outro, assim. Eu não consegui fazer fotos boas, né? O que tem são essas fotos aí, mas não sei, pra mim são trabalhos muito fortes que dizem coisas muito importantes pra gente pensar. É isso. É claro que a Bienal não é só isso. É claro que essa não é a única, nem a melhor leitura das melhores obras. São as obras que eu mais gostei, de acordo com a minha leitura. E se você tiver a oportunidade de ir na Bienal e fazer a sua leitura das suas obras, acho que é o mais legal, né? Porque cada obra vai dizer uma coisa diferente para cada pessoa. Esse é um formato diferente que eu tô testando, porque agora com a vacinação e tudo mais, a gente tá podendo ir nesses espaços de exposição, e eu acho muito importante, assim, eu acho. Então, eu quero ver como que é a repercussão desse tipo de vídeo, então se você gostou, comenta, para eu continuar fazendo, né? Se você quer que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo e a esse conteúdo, compartilha, dá like, que é para falar pro YouTube que esse é um vídeo legal, para ele recomendar, enfim, essas coisas, né, que a gente precisa fazer na internet. Se inscreve no canal se você quiser saber mais de gravura, e se você quiser até aprender gravura, tem uma playlist muito interessante aqui no canal que tem bastante conteúdo. E eu fico por aqui, até o próximo vídeo.